Há 2000 anos, uma execução mudou o rumo da história humana. Jesus de Nazaré, chamado Filho de Deus e considerado o Salvador prometido, foi entregue, julgado injustamente, zombado e pregado numa cruz romana. Por trás desse evento estavam líderes poderosos e soldados endurecidos, movidos por inveja, ganância e medo de perder o controle. Achavam que a crucificação calaria sua voz, mas sua morte foi o início de algo eterno. As escrituras e registros históricos revelam que todos os envolvidos em sua execução enfrentaram a própria queda, provando a verdade de Gálatas 6:7. Deus não se deixa zombar. Tudo o que o homem semear, isso também colherá. Hoje vamos explorar a Bíblia e os registros da Igreja primitiva para revelar os destinos trágicos dos homens responsáveis pela morte de Jesus e a graça que ainda lhes foi oferecida. O primeiro é Judas Iscariotes, o traidor. Um dos 12 discípulos escolhidos por Jesus, ele viveu ao lado do Mestre, testemunhou milagres, ouviu o Sermão do Monte e viu mortos voltarem à vida. Mesmo assim, escolheu a traição por apenas 30 moedas de prata, o preço de um escravo. A ganância envenenou seu coração, e Satanás encontrou espaço para agir. No Getsêmani, Judas marcou o Filho do Homem com um beijo, o símbolo mais amargo da história. Quando viu Jesus condenado, o remorso o dominou. Devolveu o dinheiro aos sacerdotes e confessou: pequei, entreguei sangue inocente. Ignorado, saiu e tirou a própria vida. Atos 1:18 relata que, ao cair, seu corpo se despedaçou, e o campo onde morreu foi chamado de Aceldama, o campo de sangue. A profecia de Zacarias se cumpriu, e Judas terminou rejeitado por todos, símbolo eterno da traição. Ele mostra que é possível andar com Jesus e ainda assim se perder, se o coração não for totalmente entregue a ele. O segundo é Caifás, o sumo sacerdote. Ele ocupava o mais alto cargo religioso de Israel e deveria representar o povo diante de Deus. Porém, quando Jesus foi preso, Caifás escolheu proteger o poder e não a verdade. Em João 11:49-50, ele disse: é melhor que morra um homem pelo povo do que pereça toda a nação. Temendo perder o controle e o apoio de Roma, organizou um julgamento secreto, repleto de falsas testemunhas. Quando Jesus afirmou ser o Filho de Deus, Caifás rasgou suas vestes, símbolo de santidade, e decretou: ele blasfemou, merece morrer. Poucos anos depois, o historiador Joséfo relata que Caifás foi removido do cargo e caiu em desgraça. O homem que presidiu o julgamento do Messias perdeu tudo e viveu os últimos anos mergulhado em vergonha. O guardião da lei não reconheceu o cumprimento da lei diante de si. O terceiro é Anás, sogro de Caifás e manipulador nas sombras. Embora já não fosse sumo sacerdote oficialmente, controlava o sinédrio com poder político e influência. Quando Jesus foi preso, primeiro o levaram a Anás, que o interrogou buscando motivos para a acusação. Mas Jesus respondeu: sempre ensinei em público. Pergunte aos que me ouviram. João 18:20. Irritado, Anás o enviou amarrado a Caifás. Décadas depois, quando Roma sitiou Jerusalém em 70 d.C., a família de Anás, símbolo da elite religiosa, foi destruída junto com o templo. Seus bens foram saqueados e seu nome apagado. O homem que controlava o poder espiritual de Israel morreu nas ruínas da Cidade Santa. Ele nos lembra que se pode dominar o templo e, ainda assim, nunca conhecer o Deus que habita nele. O quarto é Pôncio Pilatos, governador romano da Judéia. Escolhido por Tibério, ele era conhecido por sua dureza e desprezo pelas crenças judaicas. No dia em que Jesus foi levado a julgamento, Pilatos viu claramente que o mestre era inocente. 3 vezes declarou: não encontro culpa alguma neste homem. Mas, pressionado pela multidão e temendo perder o favor de César, cedeu. Lavou as mãos diante do povo e disse: sou inocente do sangue deste justo. Porém a água não lavou sua culpa. Eusébio registra que, anos depois, Pilatos foi exilado e, tomado pela vergonha, tirou a própria vida. A hesitação diante da verdade o destruiu. Ele nos ensina que ficar em silêncio diante da injustiça
também é uma escolha, e tem consequências eternas. O quinto é Herodes Antipas, o rei que zombou. Filho de Herodes o Grande, governava a Galileia e foi o responsável pela morte de João Batista. Quando Jesus foi levado até ele, Herodes esperava ver milagres, mas diante do silêncio do Salvador, zombou e o vestiu com uma túnica de escárnio. Anos depois perdeu tudo. Foi acusado de traição, exilado na Gália e morreu em desgraça, esquecido. O homem que riu do Rei dos Reis terminou sem trono e sem honra. Teve a chance de ouvir João e Jesus, mas preferiu o sarcasmo. Sua história mostra que quem rejeita o arrependimento acaba sendo consumido pela própria vaidade. O sexto grupo são os soldados romanos. Homens endurecidos, que fizeram da morte um ofício. Zombaram de Jesus, o vestiram com manto vermelho, colocaram uma coroa de espinhos e o espancaram. Apostaram suas roupas enquanto ele agonizava, cumprindo o Salmo 22. Mas algo mudou naquele dia. Quando o céu escureceu e a terra tremeu, o centurião exclamou: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Mateus 27:54. Muitos daqueles soldados não viveram muito tempo depois. Guerras e revoltas os levaram. E mesmo sem registros de todos, a lição é clara. Alguns testemunharam o maior sacrifício e permaneceram indiferentes, mas um deles reconheceu a divindade diante da cruz. Hebreus 10:31 nos adverte: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. O sétimo grupo é a multidão. Não foram apenas os líderes que condenaram Jesus, mas também o povo que gritou: crucifica-o. Muitos haviam sido curados por ele, alimentados por seus milagres, mas preferiram soltar Barrabás e disseram: que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. 40 anos depois, a profecia se cumpriu. No ano 70 d.C., Jerusalém foi sitiada pelos romanos. A fome assolou. O templo foi destruído e mais de 1 milhão morreram, como descreve o historiador Joséfo. As colinas se encheram de cruzes. O mesmo povo que rejeitou o Salvador viu sua cidade em ruínas. Mas a misericórdia ainda se manifestou. Em Pentecostes, Pedro pregou naquela mesma Jerusalém e 3.000 pessoas se converteram. O sangue de Cristo, que poderia ser sinal de juízo, tornou-se fonte de perdão. As quedas de Judas, Caifás, Anás, Pilatos, Herodes, os soldados e a multidão mostram que a justiça de Deus pode demorar, mas nunca falha. Judas colheu desespero. Caifás, vergonha. Anás, ruína. Pilatos, exílio. Herodes, humilhação. Os soldados, juízo. E Jerusalém, destruição. Gálatas 6:7 ecoa em cada história. Tudo o que o homem semear, isso também colherá. Ainda assim, a cruz não é apenas juízo, é misericórdia. Enquanto sofria, Jesus orou: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Lucas 23:34. E essa oração alcançou até mesmo alguns de seus algozes. Atos 6:7 diz que muitos sacerdotes passaram a crer e obedecer. O próprio centurião romano declarou sua fé. O perdão de Cristo continua ecoando até hoje. Aqueles que tentaram silenciá-lo acabaram servindo ao propósito divino. O império que o crucificou caiu, mas o seu nome continua sendo proclamado. Hebreus 9:27 afirma: está determinado que o homem morra uma só vez e depois venha o juízo. Um dia todos estarão diante do trono do juiz eterno. Por isso não espere o último momento. Não repita o erro dos que rejeitaram o Filho de Deus. A misericórdia ainda está disponível. O mesmo Jesus que orou por seus inimigos intercede hoje por todos que se arrependem. O ladrão na cruz foi salvo nos últimos instantes, e o mesmo pode acontecer com qualquer um que se renda a ele agora. Que esta mensagem desperte o seu coração. Curta, compartilhe e lembre-se: a justiça de Deus é certa, mas sua misericórdia está ao alcance de todos os que se voltam para ele. Shalom e até o próximo vídeo.